No Natal, minha irmã me deu um livro chamado Como Ser Menos Mão de Vaca. Todo mundo achou hilário. Eu sorri, agradeci e abri o envelope dela. Dentro havia uma solicitação de empréstimo para eu ser a coassinante. Rasguei ao meio. O rosto dela desabou na mesma hora. O Natal na casa dos meus pais sempre foi bagunçado à sua própria maneira. Mas aquele ano, Alissa transformou tudo em outra coisa completamente diferente. Ela chegou atrasada, como sempre, barulhenta e cheia de confiança, usando aquele casaco de pele falsa ridículo que provavelmente não podia pagar. Arrastando uma bolsa da Gucci que eu sabia, com certeza, ser de segunda mão, porque tinha visto a mesma no Facebook Marketplace na semana anterior. Beijou todo mundo na bochecha como se estivesse visitando Paris, e não se hospedando de favor no apartamento do ex, em Glendale. Nos reunimos ao redor da árvore, fazendo aquele papo furado meia-boca de sempre, fingindo que estávamos felizes por estar ali. Alissa claramente tinha planejado algo. Ela ficava me lançando olhares, como se mal pudesse esperar para o momento dela. Finalmente, me entregou uma caixa embrulhada em papel dourado brilhante e disse, alto bastante para todos ouvirem: eu te dei algo que você realmente está precisando este ano. Eu já sabia que não seria nada atencioso. Abri devagar, mais por cautela do que por curiosidade. Dentro havia um livro com uma capa amarela berrante e letras enormes. Como ser menos mão de vaca. Pausa. Então todo mundo caiu na risada. Meu pai até bateu a mão no sofá. Meus primos fungaram de tanto rir. Até meu tio Steve, que mal fala, balançou a cabeça como se fosse a piada do ano. Eu sorri não porque era engraçado, mas porque aprendi a sobreviver ficando quieta quando ela faz esse tipo de palhaçada. Alissa sempre precisou de um vilão nas pequenas novelas que cria, e eu costumava aceitar o papel só para evitar a encrenca. Mas dessa vez era diferente. Não esquece o envelope, ela acrescentou, sorrindo como uma criança que acabou de jogar um sapo no seu colo. Abri o envelope e tirei um documento dobrado em 3. Primeiro achei que fosse um cheque. Depois percebi que era uma solicitação de empréstimo. O nome dela já digitado, todas as informações preenchidas e um post-it rosa apontando para o final, onde estava sublinhado, coassinante. Olhei para o papel, depois para ela. Ainda estava sorrindo, então rasguei bem no meio. Sem dizer nada, só um rasgo limpo, lento, e deixei os pedaços caírem no colo dela como se fosse papel de presente. Silêncio. Minha mãe parou de servir cidra. Meu primo parou de mastigar. Meu pai até ficou de pé. Jesus, Raquel, ele disse, como se eu tivesse arruinado o Natal. O rosto de Alissa se contorceu, confuso e furioso, como se não soubesse qual máscara usar primeiro, vítima ou agressora. Fui até a cozinha e me servi de uma taça de vinho. Minha mão não tremeu. Alissa veio atrás. Esperou até não haver ninguém por perto e disse que eu estava sendo dramática, egoísta, que ela precisava do empréstimo para sair de Los Angeles e recomeçar. Disse: você sabe, eu sempre planejei te pagar. Só achei que, como você não tem filhos, pudesse ser útil para alguma coisa pela primeira vez. Eu não respondi, mas minha mãe sim. Ela estava parada atrás da porta da geladeira. Ela entrou na cozinha e disse: Raquel não te deve um centavo. E talvez, no ano que vem, você devesse se concentrar em ajeitar a sua vida em vez de humilhar sua irmã. Alissa piscou como se tivesse levado um balde de água fria. E então foi embora em silêncio. Nada de despedida, nada de abraço, só casaco, chaves, porta. Todos nós fingimos que o Natal não tinha sido arruinado. Comemos torta, conversamos sobre bobagens e abrimos o resto dos presentes como se o ar não estivesse cheio de fumaça. Meu pai tentou justificar tudo. Ela está sob pressão. Ela só está emocional. Ela não quis dizer nada daquilo. Mas eu sabia melhor. Não era sobre um empréstimo. Era sobre Alissa empurrando, presumindo que eu ia ceder como sempre. Mas dessa vez eu não cedi. E foi aí que tudo começou a mudar. 2 dias depois do Natal, meu pai me mandou uma mensagem. A Alissa disse que você humilhou ela. Só pede desculpa e faz as pazes. Não perguntou se eu estava bem, nem o que tinha acontecido, só, peça desculpa. Fiquei olhando para a tela e respondi:
Ela me deu uma solicitação de empréstimo embrulhada como presente. Nenhuma resposta. Achei que tinha acabado por aí, até que as ligações começaram. 3 bancos diferentes em 4 dias, todos perguntando se eu tinha conhecimento de que meu nome estava listado como referência. Um deles até pediu comprovação de renda. Exigi saber quem tinha enviado a solicitação. Disseram, Alyssa Monroe. Ela tinha usado minhas informações. Sem pedir, sem avisar. Na mesma hora, registrei um alerta de fraude e congelei meu crédito. Mandei uma mensagem para ela. Não use meu nome nunca mais. Nenhuma resposta nem uma negação preguiçosa. E então ela foi ao público. 3 dias depois, ela postou uma foto dela com meu pai no Instagram, cortada de forma a parecer que eles tinham tido um Natal perfeito, só os dois. Legenda: algumas pessoas esquecem o significado de família. Ainda bem que eu ainda tenho a minha. E os comentários eram exatamente o que ela queria. Amigas, ex-colegas de quarto, até conhecidos que eu não via há anos, todos comentando. Você é a forte. Invejosos vão odiar. Continua brilhando. Eu sabia que era provocação. Não mordi a isca, mas piorou. Ela se mudou para a casa da minha mãe na semana seguinte, supostamente por alguns dias, até resolver a situação dela. Isso virou desfazer as sacolas de lixo no quarto de hóspedes, espalhar produtos de beleza por toda a pia do banheiro e deixar copos do Starbucks vazios em cada superfície disponível. Dormia até meio-dia, colocava TikTok no volume máximo como se morasse sozinha. Disse à minha mãe que estava entre oportunidades e que não nasceu para a mediocridade. Minha mãe me ligou no 5º dia. Parecia esgotada. Ela não levanta um dedo. Fica acordada a noite inteira e chama de brainstorming. Disse que está trabalhando num pitch deck. Perguntei para quê e ela simplesmente saiu andando. Eu disse a verdade. Essa era a Alyssa. Sempre tinha sido a Alyssa. Ou você coloca um limite, ou é atropelado. Enquanto isso, meu pai insistia. Ligou de novo para dizer que eu estava sendo fria. Que eu estava punindo a Alyssa por pedir ajuda. Que, se eu só tivesse coassinado, nada disso teria acontecido. Lembrei a ele, conserto de carro, aluguel emergencial, dívidas de cartão milhares de dólares nos últimos 5 anos. Quando ela devolveu alguma coisa? Perguntei. Ele não tinha resposta. Então Alyssa fez o próximo movimento. Ela mandou mensagem para o meu ex, aquele que me traiu com a antiga colega de quarto dela, aquele com quem eu não falava há mais de um ano. Ela contou para ele que eu não estava bem, que eu tinha me isolado e que talvez ele devesse ver como eu estava. Ele me mandou os prints. Ela nem tentou ser sutil. Queria me fazer parecer instável, provavelmente na esperança de que isso chegasse até mim e me assustasse o suficiente para eu ficar quieta. Saiu pela culatra. Bloqueei ela em tudo: telefone, redes sociais, até e-mail. Minha mãe implorou para eu não fazer isso, disse que só ia piorar. Eu disse que não era mais meu trabalho facilitar nada. Com o tempo, até minha mãe perdeu a paciência. Deu um ultimato silencioso. Arruma um emprego ou se muda. Alyssa respondeu do único jeito que sabe. Postou outra foto, desta vez, na cozinha da minha mãe, segurando uma taça de vinho que ela não comprou, com a legenda: algumas pessoas só te amam quando você não precisa de nada delas. Observe como elas viram as costas quando você para de fingir ser fraca. Ela estava desmoronando, mas ainda achava que era vítima. Ainda achava que podia manipular todo mundo no grito. Ela estava errada. Tudo ficou claro na história da entrevista falsa. Minha mãe finalmente estourou depois de 2 semanas de Alyssa dormindo até tarde, não fazendo nada e deixando o celular tocando no último volume como se estivesse participando de um reality show. Ligou para uma amiga que trabalhava em uma pequena firma de contabilidade em Pasadena e conseguiu para Alyssa uma entrevista para recepcionista. Nada glamouroso, mas estável. Perfeito para alguém que supostamente estava tentando recomeçar. Alyssa fingiu gratidão. Chegou a arrumar um currículo que parecia ter sido feito no Canva por alguém bêbado. Saiu de casa de salto e blazer, parecendo mais que ia para um brunch do que para uma entrevista, e voltou 3 horas depois com uma sacola de compras e um pretzel meio comido. Quando minha mãe perguntou como tinha sido, Alyssa só disse:
Ah, eu cancelei. A energia estava estranha. Depois trancou a porta do quarto de hóspedes e postou uma selfie com a legenda: proteja sua paz, mesmo quando chamam isso de preguiça. Naquela noite, minha mãe trancou o armário de vinhos e escondeu a bolsa. No dia seguinte, meu pai me ligou de novo, desta vez para dizer: vou ajudar a Alissa um pouco. Você já fez seu ponto, mas eu não vou ver ela desmoronar. Ele não perguntou como eu estava, só me informou o que ia fazer. E desligou antes que eu pudesse responder. Eu não ligava para o dinheiro. O que me importava era o fato de que todos continuavam jogando boias para a pessoa que tinha incendiado o barco. Mas Alissa não tinha terminado. Uma semana depois, recebi um e-mail do RH da minha empresa. Alguém tinha me acusado anonimamente de fazer freelances para uma concorrente usando os sistemas da companhia. Anexaram capturas de tela de arquivos reais mockups antigos de um projeto de redesign logístico que eu tinha feito no ano anterior. Arquivos que eu mesma havia mostrado para Alissa quando ela disse que queria aprender o X e migrar para a Tech. Ela guardou tudo, esperou, depois usou contra mim. Passei as 48 horas seguintes explicando ao RH cada timestamp, mensagens no Slack e pastas arquivadas para provar que o trabalho era meu e que eu não estava fazendo bico para ninguém. No fim, acreditaram em mim, mas disseram para eu ser mais cautelosa com quem compartilha o conteúdo da empresa no futuro. Foi nesse momento que caiu a ficha. Alissa não estava desmoronando. Ela estava revidando. Mandei uma única mensagem: você quer mesmo começar essa guerra? Ótimo. Ela não respondeu, mas eu sabia que ela tinha visto. Na mesma semana, 2 amigas me procuraram dizendo que tinham recebido demais estranhas da Alissa. Uma disse que ela estava preocupada comigo, que eu tinha ficado paranoica e estava cortando todo mundo da minha vida. A outra recebeu a mensagem de que eu não estava sendo eu mesma e talvez elas devessem ver se eu estava segura. Ela estava montando uma narrativa. Tentando me fazer parecer instável, isolada, como se tudo o que ela fazia fosse por preocupação, e não por pura maldade. Comecei a trancar tudo: senhas, autenticação em 2 etapas, redes sociais. Deletei de mais antigas, tirei acessos compartilhados de pastas no Google Drive. Alissa sempre foi descuidada, mas aquilo já não era descuido. Era cálculo. Enquanto isso, minha mãe estava no limite. Eu sabia que a ligação ia chegar. Quando finalmente chegou, ela nem tentou esconder o cansaço na voz. Ela pegou meu cartão de crédito e pediu DoorDash 3 vezes no mesmo dia. Uma delas foi só um baboteia. Pedi para ela ajudar com as compras e ela disse que eu precisava respeitar o processo de cura dela. Eu disse à minha mãe para expulsá-la, não ameaçar, fazer de verdade. E ela fez. Calada, minha mãe colocou as roupas da Alissa, as bolsas de maquiagem, 2 ring lights e uma pilha de livros de autoajuda ainda embalados em 3 sacos de obra e deixou tudo na garagem. Depois mandou a Alissa sair. Alissa não saiu em silêncio. Chorou, gritou, chamou minha mãe de abusiva, filmou tudo dizendo que estava sendo descartada como lixo pela própria mãe. Depois ligou para o nosso pai. Ele veio, pegou ela e foi embora sem dizer uma palavra para minha mãe. Naquela noite, Alissa postou um story no banco do passageiro, metade do rosto na sombra, com a legenda: às vezes tudo que você tem é a si mesma, e às vezes isso já é demais para eles. Depois, nada por uma semana. Sem ligações, sem mensagens, sem posts passivo-agressivos. Achei que talvez tivesse acabado até que ela me mandou: com grátis você conseguiu o que queria. Sem pontuação, sem emoção, só veneno. Fiquei olhando para aquilo por um tempo antes de deletar, porque ela ainda não entendia. Eu não queria que ela perdesse. Só não queria que ela me levasse junto. O silêncio depois disso foi quase estranho. 3 semanas sem um texto, sem um subtweet, nenhuma daquelas frases enigmáticas dela no Instagram sobre cortar energia falsa. Parecia a calmaria antes de algo horrível, e eu fiquei me dizendo para aproveitar enquanto durava. Mas, lá no fundo, eu sabia que a Alissa não tinha terminado. Ela nunca para menos que fique sem opções ou esteja planejando algo maior. E, pelo visto, ela estava planejando. Começou com o casamento da nossa prima Morgan. Morgan é daquelas pessoas que fazem de tudo para manter a paz. Tinha convidado nós 2 meses antes,
quando a situação ainda estava só levemente tóxica, não um desastre completo. Eu nunca fiz RSVP. Nem abri o convite. Sinceramente, depois de tudo, eu não queria estar numa sala cheia de gente fingindo que éramos uma família feliz. Não queria sorrir enquanto ouviam. E aí, você e sua irmã já voltaram a se falar? 3 dias antes do casamento, recebi uma mensagem da Morgan. Não vejo a hora de te ver esse fim de semana. Tô tão feliz que vocês duas estão bem de novo. Fiquei olhando pro celular, sem entender. Aí começaram a chegar outras mensagens. A Liv, nossa outra prima, me mandou uma gravação da tela. Era o story da Alissa no Instagram. Nela, a Alissa tinha postado uma conversa falsa de iMessage. Ela literalmente montou uma troca de mensagens inteira onde eu supostamente pedia desculpas, dizia que sentia saudades dela, que queria fazer as pazes no casamento. Ela até adicionou respostas próprias dizendo que me perdoava e que curara uma jornada. Vreel, ela usou meu nome de contato antigo, até meu jeito de pontuar. As pessoas acreditaram. A Morgan acreditou. Foi por isso que ela pensou que eu iria. Foi por isso que todo mundo, de repente, achou que estávamos resolvendo as coisas. Tive que ligar para a Morgan e explicar tudo. Mérito dela, ela lidou bem. Estava envergonhada, um pouco abalada, e só repetia, eu não entendo. Por que ela faria isso? Porque ela precisa vencer, mesmo que tenha que falsificar o placar, respondi. Disse a Morgan que eu não iria ao casamento. Ela entendeu. Mas Alissa foi. Claro que ela foi. Apareceu atrasada, fez uma entrada triunfal, e usou branco. Nem um tom de creme ou bege. Branco puro, ofuscante, cheio de pedrarias, longo, com uma fenda que quase chegava ao quadril. Ela entrou na cerimônia como se fosse a noiva, abraçando gente com quem não falava há anos, puxando a Morgan para uma foto e postando com a legenda, quando o perdão guia, as famílias curam. Orgulho de estar ao seu lado hoje. A Morgan parecia visivelmente desconfortável na foto. Ela me mandou mensagem mais tarde naquela noite dizendo, ela me puxou de lado e disse que você estava passando por muita coisa e não queria estragar seu próprio progresso. Foi doentio. Ela estava criando a própria versão da realidade e vendendo como se fosse evangelho. Mas ela não tinha terminado. 2 dias depois, recebi uma DM de alguém com quem eu não falava desde meu primeiro emprego depois da faculdade. Ele me enviou um print. Alissa tinha mandado um e-mail para ela dizendo que estava reunindo depoimentos para um assunto legal envolvendo mim e perguntando se ela tinha alguma lembrança de eu ter sido emocionalmente estável no ambiente de trabalho. Não era uma pegadinha. Não era uma brincadeira. Era um e-mail real, da conta verdadeira da Melissa. Ela estava ativamente tentando destruir minha reputação. Por escrito. Entrei em contato com um advogado. Redigimos uma notificação extrajudicial formal. Enviei diretamente para Alissa. Correio registrado, assinatura obrigatória. Ela recebeu. Eu sei por quê. 3 horas depois da confirmação de entrega, todas as contas dela nas redes sociais sumiram. Sem posts, sem stories, sem tweets, nada. Ela desapareceu. A princípio, achei que talvez tivesse funcionado. Talvez ela finalmente tivesse percebido que não podia continuar avançando sem consequências. Mas ela não desapareceu. Só foi para o subterrâneo. Meu pai ligou alguns dias depois, furioso. Você realmente ameaçou ela com um advogado por causa de uns mal-entendidos? Perguntei se ele queria ver os prints. Ele disse, você está indo longe demais. Ela ainda é sua irmã. Respondi, ela não está agindo como uma. Ele não gostou. Começou a dizer que eu era fria, vingativa, ingrata por tudo que a família fez por mim. Quase ingrata por quê? Por décadas sendo a pessoa estável enquanto ela queimava a cada corda salva-vidas que recebia? Ele desligou sem dizer mais nada. Depois disso, tudo ficou quieto de novo, mas não parecia paz. Parecia uma corda sendo esticada até o limite. Eu ainda estava olhando por cima do ombro, trancando contas, vigiando qualquer sinal. E então algo inesperado aconteceu. Morgan me ligou chorando. Alissa tinha ligado para ela,
implorando por um lugar para ficar. Disse a Morgan que tinha perdido onde morar, que nosso pai não estava mais sendo solidário, e que ela só precisava de 1 ou 2 semanas para colocar a vida em ordem. Morgan disse não. Foi aí que eu soube que Alyssa tinha batido no fundo. Ela tinha queimado todas as pontes, até aquela mais silenciosa que sempre assumiu que estaria ali para ela. Minha mãe trancou a porta. Eu cortei contato. Agora até a Morgan, a conciliadora, a única pessoa que nunca tomava partido, disse não. Ela oficialmente não tinha mais onde cair. O GoFundMe foi como descobri que ela estava sem casa. Não foi uma ligação, nem uma mensagem, nem mesmo uma atualização indireta pelo nosso pai, apenas um link que alguém me mandou num grupo com a pergunta: isso é real? Era real. A página se chamava Recomeçando Após Abuso Familiar. Tinha uma foto da Alyssa com aparência abatida e olhos arregalados, como se tivesse tirado logo depois de chorar. Talvez tivesse mesmo. A descrição parecia um roteiro dramático. Ela afirmava que tinha sido expulsa sem nada, acusada de mentiras imperdoáveis, e que estava sobrevivendo apesar de ser traída pelas pessoas que deveriam amá-la mais, e me listava pelo nome. Escondido no meio do parágrafo, bem entre a frase sobre ser gaslighted pela única irmã e rejeitada por uma mãe narcisista, estava: Raquel se recusou a ajudar. Ela me viu afundar e virou as costas. Ela recebeu doações não milhares, mas o suficiente. O suficiente para comida, um motel, talvez uma semana de sobrevivência. Os comentários estavam cheios de desconhecidos validando a versão dela. Fica firme, garota. Família pode ser tão tóxica. Você merece melhor. Ela respondia quase todo mundo e continuava postando vídeos de agradecimento de lugares diferentes: um banheiro do Starbucks, um ponto de ônibus, um corredor com tinta descascando. Cada vídeo vinha com outra facada, outro pequeno ajuste na narrativa para fazer dela a heroína da própria história. Eu não disse nada publicamente. Não denunciei a vaquinha. Não corrigi as mentiras. Só observei de longe enquanto a mesma garota que falsificava atestados na escola tocava o golpe mais triste da vida dela. Até que, silenciosamente, ela saiu da internet de novo. Passou uma semana. Então veio uma ligação de um número desconhecido enquanto eu estava em uma reunião no Zoom. Deixei ir para a caixa postal. Depois, ouvi. Era uma mulher de um programa habitacional, uma assistente social. Ela disse que Alyssa tinha me colocado como contato de emergência. Que estava tentando entrar em um programa de auxílio para emprego e precisava de alguém para testar por ela. Não hesitei. Liguei de volta e disse: não, eu não vou participar disso. Não faço mais parte da situação dela. Silêncio do outro lado. Depois a mulher só disse: entendido, e desligou. Pela primeira vez, eu não me senti mal, não anestesiada, não dividida, firme, sólida, como se finalmente tivesse parado de deixar ela reescrever minha vida em torno da dela. Então veio o e-mail do meu pai. Assunto: jantar em família. Vamos conversar. Só isso. Sem texto, sem explicação, apenas um convite para ir lá no próximo domingo e deixar tudo para trás. Quase deletei, mas minha mãe ligou naquela noite e disse que ela iria. Eu não quero ir, ela disse. Mas se eu não for, ele vai dizer que eu estou mantendo a família dividida. Eu concordei em ir, mas só para ouvir. Deixei isso claro. No domingo à noite, chegamos à casa do nosso pai. Tudo estava ensaiado. Velas acesas, vinho servido, mesa posta como se fosse dia de ação de graças. Alyssa já estava lá. Ela parecia diferente. Não humilde, não arrependida, só cansada. As roupas amarrotadas, o cabelo preso com um daqueles elásticos baratos de farmácia. Sem maquiagem, sem filtros, só ela de verdade. E isso sozinho deixou o ambiente mais pesado. Sentamos, comemos, ninguém falou nada. Então nosso pai começou um discurso ensaiado sobre união, perdão, deixar mágoas para trás. Ele ficava olhando para mim como se eu fosse a pessoa que precisava ser convencida. Aí Alice entrou na conversa. Começou com algo quase parecido com um pedido de desculpas. Eu sei que passei do limite. Eu estava magoada. Eu descontei. Mas não tinha peso.
Parecia que ela estava lendo um texto no qual nem acreditava. Depois ela disse: Eu perdi muita coisa. Estou pedindo um pouco de compaixão. Não dele, de você. Olhei para minha mãe. Ela só balançou a cabeça. Então olhei para Alyssa e disse: Você não quer compaixão. Você quer acesso. Silêncio. Meu pai tentou interferir, mas eu levantei a mão. Disse a Alyssa que eu não ia mais sustentá-la. Nem dinheiro, nem moradia, nem referências de emprego. Falei que, se ela quisesse reconstruir a vida, teria que fazer isso sem me arrastar junto. Disse que a perdoava, mas isso não significava que ela podia voltar. Ela não chorou. Não discutiu. Só assentiu, como se já esperasse. A noite terminou com meu pai me acompanhando até a porta. Ele disse: Você não precisa cortar ela para sempre. Eu respondi: E você não precisa continuar fingindo que ela ainda é uma criança. Ele não disse nada. Foi a última vez que a vi. Você quer um final? É esse? Um jantar cheio de sorrisos forçados e decepções contidas. Uma irmã que finalmente ficou sem pessoas para culpar. Uma família que tentou tarde demais fingir que nada estava quebrado além do reparo. Demorou 4 meses para ela reaparecer. Sem aviso, sem preparo, só outro e-mail. Desta vez, de novo do meu pai. Assunto: jantar de domingo. Todos convidados. Nenhuma menção a Alyssa. Mas eu sabia. Pensei em apagar. Aí recebi uma mensagem da minha mãe. Ele disse que ela está mudando. Só aparece. Você não precisa dizer nada. Então eu fui. Não porque acreditava que algo tinha mudado, mas porque queria olhar nos olhos dela uma última vez e ver o que ainda restava ali. A casa estava mais silenciosa que o normal. Parecia que meu pai estava tentando demais. Tudo perfeitamente arrumado, como se estivesse esperando realeza, e não 2 filhas que mal conseguiam se encarar. Alyssa já estava sentada à mesa, parecendo comum. O cabelo sem volume, as unhas sem esmalte, e ela usava uma gola alta que não combinava com o clima. Ela não disse nada quando eu entrei, só fez um aceno pequeno, como se não soubesse mais como falar comigo. O jantar começou de forma civilizada. Meu pai fez a maior parte da conversa: trabalho, os vizinhos, futebol. Minha mãe mal falou. Só cutucava a comida e mantinha os olhos fixos no meio da mesa, como se não acreditasse que estava passando por aquilo de novo. Então, no meio da refeição, ele tocou no assunto. Ela está tentando, ele disse. Conseguiu um emprego de meio período. Tem se mantido limpa. Está pesquisando cursos de certificação. Ele olhou para mim. Não tem sido fácil. Você sabe disso. Eu não disse nada. Foi quando Alyssa finalmente falou. Eu não estou pedindo muito, ela disse. Só preciso de um pouco de ajuda para continuar no caminho certo. A sala congelou. Ela continuou. Disse que precisava de alguém para coassinar o contrato de um pequeno estúdio que tinha encontrado. Que o salário dela não era suficiente para ser aprovada sozinha. Que ela não estava pedindo dinheiro, só uma assinatura. Eu nem precisei responder. Meu silêncio respondeu por mim. Mas então meu pai se inclinou, apoiando os cotovelos na mesa, e disse: Só pensa nisso. Se você realmente quer que essa família se cure, talvez esse seja o passo. Olhei para ele, depois para Alyssa, e então minha mãe, que ainda não tinha dito uma palavra, falou pela primeira vez. Ela já deu mais do que qualquer um. Você não pode continuar pedindo que ela pague pela cura. Alyssa estremeceu. Não de forma dramática, só o suficiente para eu perceber. Meu pai se recostou na cadeira, frustrado. Então vamos simplesmente deixar ela fracassar de novo? Minha mãe rebateu na hora. Talvez fracassar seja a única maneira dela aprender. O resto do jantar foi silencioso. Depois, enquanto eu pegava meu casaco, Alyssa me seguiu até a porta. Ela não implorou. Não chorou. Só me olhou e disse: Desta vez, eu estou realmente tentando. Eu respondi: Então tenta sem mim. Ela fez um aceno breve, como se já soubesse a resposta.
Quando eu estava saindo, meu pai chamou atrás de mim. Ela ainda é sua irmã. Eu não me virei. Só disse. Nem sempre isso é uma coisa boa. E foi isso. Sem explosão, sem arco de redenção, só um padrão quebrado tentando se remendar sem as ferramentas. Uma família fingindo seguir em frente enquanto ainda arrasta o mesmo peso atrás de si. Não ouvi mais nada de Alissa desde então, mas também não fico mais olhando para a porta.